Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Estamos de volta para continuar os estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na última oportunidade estávamos falando sobre os textos, as ideias de Sócrates e Platão. Esses textos foram, de alguma forma, compilados ou exemplificados e enumerados. E estamos agora no item aqui, né, número 15. A gente pode fazer uma breve leitura aqui do 14 e voltamos para o 15 para entendermos um pouquinho melhor as ideias de Sócrates e Platão no que tange ao cristianismo, né? E a gente do espiritismo, nós espíritas, por meio aí das ideias de Kardec, entendemos que o Sócrates e o Platão foram precursores também do espiritismo, não só do cristianismo, porque suas ideias eram espiritualistas, muito à frente da sua época. Já filosofavam sobre o pós-vida, filosofavam sobre reencarnação, filosofavam sobre vida após a morte, ou seja, sobre coisas do mundo espiritual, filosofavam sobre como andar na Terra para obter a felicidade no pós-vida. Então, muitas coisas que Sócrates e Platão filosofavam levaram inclusive Sócrates à morte, porque ia de encontro às crenças religiosas da época, né? E também às crenças sociais, uma série de situações, né? Então, o Espiritismo nos ensina que Sócrates ele foi um enviado de Cristo para fazer aí a preparação daquele setor, né, da Terra que era a Grécia, aquele país, né, já que ali estavam os maiores pensadores da época, juntamente com os egípcios, né, principalmente porque os egípcios tinham a maior biblioteca da África e da Europa, que era a biblioteca de Alexandria. Então, eles dividiam ali os conhecimentos e precisava de uma pessoa que, de alguma forma, influenciasse as pessoas na época a entenderem e cultuarem apenas um Deus. Porque a mitologia grega adora vários deuses, né? Ela tem aí por finalidade a adoração de vários deuses, tendo ali o deus principal, o Zeus. Da mesma forma, no Egito, tem ali como deus principal Amon, né? Então, o Sócrates, assim como o mesmo papel de Akhenaton, por exemplo, tiveram essa missão de propagar a unificação do Deus, né? Do nosso Pai, aquele que nos criou. E foi nessa toada que ficou aí, de alguma forma, aberto aí os caminhos para a chegada de Cristo, já que eles encarnaram pelo menos 300 anos antes de Cristo. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui então, sempre lembrando que eu preciso que você dê o seu like, eu preciso que você comente esse vídeo, eu preciso que você se inscreva no nosso canal, tá? Por quê? Porque a gente precisa do canal sendo movimentado, porque o canal parado no YouTube ele não atinge um número de pessoas. O canal que se movimenta, ele atinge naturalmente o número de pessoas. Essa movimentação é chamada de movimentação orgânica, né? O engajamento orgânico. Eu trabalho com um canal que não tem fins lucrativos. Então, se eu não recebo aqui o monetário, eu também não tenho como fazer uma propaganda paga para o canal, para ter um engajamento, que seria aí um engajamento artificial ou por meio de um impulsionamento. Eu não tenho como fazer isso. Então eu conto com você fazendo o seu like, fazendo o seu comentário, compartilhando o vídeo. Então peço para você que não esqueça, dê o seu like. Se caso você não gostou do vídeo, não gosta do vídeo, não gostou do Rafael falando aqui, achou horroroso,
tira seu like lá no finalzinho, tá? Não tem problema, mas que eu preciso que você movimente para nós o nosso canal. Eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Muitas pessoas precisam de uma palavra diferente. De repente você tem muita afinidade com um ou outro palestrante, mas vai ter alguém que vai ter afinidade comigo e às vezes essa pessoa está procurando e ainda não achou alguém que possa alcançar ali o seu coração. De repente, pode ser que as nossas palavras, nosso jeito de conversar aqui sobre o Espiritismo ajude essa pessoa. Você estará também fazendo uma caridade. Beleza, pessoal? Vamos lá então, deixa eu só ajeitar aqui na tela o nosso livro. Sempre lembrando para vocês que toda semana a gente sobe o estudo do Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, e hoje você está aqui com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se esqueçam também de dar o seu like nos outros vídeos lá naquelas playlists, beleza, pessoal? Vamos lá então, continuar aqui a nossa resenha. E vamos lá, paramos no 14, né? Tô só dando uma olhada aqui do lado para ver se está tudo alinhadinho, bonitinho. Espero que o som esteja bom. Vamos lá então. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Olha só que interessante, pessoal. Realmente as coisas materiais não nos pertencem. As coisas materiais são empréstimo aí, né? Da qual tem vida útil. Todo empréstimo tem vida útil. Então a gente recebe e devolve. Com certeza, tudo que você está vendo neste momento, tudo que você está vendo neste momento vai virar ruína. Eu lamento informar isso para você. Mas não fique triste. Não fique triste porque isso está na previsão do nosso Pai. Então o nosso Pai nos dá esse empréstimo, né? E esse empréstimo, obviamente, passará para outras mãos. E se um dia virar ruína, volta para o universo. Porque tudo que nós estamos vendo é energia condensada, é fluido vital condensado. Existe o fluido vital que ainda não foi condensado, que é aquele que vai sendo, de alguma forma, aspirado pelo nosso Pai, que é o hausto divino, nós chamamos de hausto divino, ou seja, é o material que nós usamos para condensar as coisas, para fazer as coisas em todo o universo. Nós já falamos isso lá no Livro dos Espíritos. Você que não assistiu ainda, assista, porque tá lá. Esse hausto divino é o nosso material, é o nosso barro, é a nossa argila para moldar as coisas que nós estamos vendo. Quem é que molda isso? Começou com Jesus moldando o nosso planeta Terra junto com os seus prepostos. Então, antes da Terra ser iniciada, de ser criada, né, que não foi em 7 dias, a gente já falou isso também aqui no Livro dos Espíritos, né? Houve aí um trabalho incessante de Jesus junto com os prepostos, que não são poucos, são muitos, mas pode colocar muitos aí, porque tem muita coisa que tinha que ter sido feita e foi feita com muita perfeição. E o material base para isso era o fluido universal. Eu falei fluido vital, pessoal. Se eu falei fluido vital, me desculpe, eu estou falando do fluido universal. Fluido vital é aquilo que dá energia para o nosso corpo, para a nossa passagem aqui na Terra. Tá? Então vamos falar de fluido universal. Esqueçam fluido vital, estou falando de fluido universal. Me desculpem, se eu errei, eu peço desculpas. Tá? Porque a gente vai falando, pensa numa coisa e fala na outra, né? Normal. Então, pessoal, esse fluido universal, ele serve como um material base para formar tudo que nós estamos vendo. Então, a Terra, ela é formada pelo fluido vital. Na verdade, no fluido universal, universal. Foi retirado um trecho, né, um pedaço do Sol, dentro desse trabalho realizado após a retirada de um tequinho do Sol, uma lasquinha do Sol que surgiu o planeta Terra. Foi quando Jesus e os seus prepostos usaram todo aquele fluido universal
para fazer a Terra e outras coisas mais. Porque nós não podemos esquecer que o Sol é uma bola gigante de lava vulcânica, né? Um magma que não para de queimar, é incessante, tem uma energia própria praticamente infinita, né? Infinita, vamos dizer assim, no aspecto humano, né? Porque a gente não vai poder ver aí o fim do Sol. Supõe-se que ele um dia vai acabar, mas para nós vai ser difícil de ver isso, né? De qualquer forma, nosso mestre precisou de bilhões de anos para formar a Terra, né? Já que falam aí em 7 dias? Não, foi 7 dias. Pelo menos uns 7 bilhões de anos, talvez, né? Esses dias aí sejam aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, aliás, 7 dias aos olhos de Deus, talvez aos nossos olhos 7 bilhões de anos. Então, quando formou a Terra, estava já preparada para receber corpos humanos após o desenvolvimento natural de cada espécie, começaram a encarnar os espíritos aqui, e a gente pode ver tudo isso aí no livro A Caminho da Luz, do nosso querido Chico Xavier. Salvo engano, esse livro é ditado pelo Espírito Emmanuel, ok? Muito bacana para vocês entenderem a potência do Mestre Jesus, tá? Muita gente resume Jesus ao homem da cruz, o homem de barba, né, túnica, semblante doce, tudo. Não se resume aquele homem físico ali. Aquele ali era um Deus, né, encarnado, né? Perto da gente é um Deus encarnado. Então, quando o pessoal às vezes fala... Eu meio que me senti... No comecinho, né, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente já entende de cara que Deus é irmão, o Jesus é irmão da gente. É um irmão muito avançado, mas muito mesmo, infinitamente na nossa frente aí, em questão de cronologia. Mas, e a gente fica naquela, enquanto você não conhece os livros do Chico, você fica naquela, mas calma aí, por que os evangélicos chamam Jesus de Deus? Né? Porque os católicos não chamam Jesus de Deus, né? Embora tenha ali uma coisa bem parecida. Hoje eu entendo que Jesus, perto da gente, é Deus. Perto da gente, mas é o nosso irmão. Então, quando as pessoas falam assim, né? Que Deus, né? Jesus era Deus. Antes eu até falava, né? Fazia assim. Mas não discutia, jamais discuti isso. Nunca, a não ser se a pessoa quisesse realmente entender o lado do espiritismo. Aí eu converso com toda tranquilidade, porque aí eu também vou ter que ter ali uma indulgência para poder ouvir também o lado dele. A gente não, como diz, né, tem um ditado que fala que, vamos dizer assim, debater sempre, disputar jamais. Então, o debate é válido, a disputa não. Cada um tem seu ponto de vista e o ponto de vista não existe disputa. Isso para qualquer área da vida. Política, religiosa, esportiva, né? Todo mundo tem sua opinião, toda opinião deve ser respeitada. Eu sempre respeitei muito a opinião do pessoal, dos evangélicos, porque eu entendo a importância da igreja evangélica. Por que eu entendo? Nos nossos estudos, a gente entende que existe uma egrégora espiritual em todos os lugares. Em todos os templos que visam o bem, tem uma egrégora espiritual. Não é diferente para os evangélicos, né? E a gente vai ainda mais profundo nisso daí, né? Aqueles espíritos que fazem a proteção na porta dos templos são espíritos que as pessoas caçoam, que vêm ali, né, conhecidos na Umbanda, né, já que são espíritos guerreiros, que eles têm ali um potencial para impedir a entrada de espíritos maléficos. Então, às vezes a pessoa tira um sarrinho, olha o Exu, né, coisa do diabo. Aí aquele que conhece já pensa, mal sabe você que é ele que protege a porta da sua igreja, né? Então, a gente, antes de dar o nosso palpite negativo, a gente tem que conhecer para não falar besteira. Então, a única coisa que o espírita não pode cometer, uma das coisas que ele não pode cometer, o erro que ele não pode cometer é de falar mal de outra religião. Jamais. O espírita de verdade não fala mal de religião alguma. Não fala mal. Porque o espírita de verdade tem a obrigação de conhecer todos os lados e respeitar todos os lados. Já vi muito espírita de muito tempo
criticar outra religião comparando com o espiritismo. Não existe isso. Porque o espírita sabe que Deus criou, nos permitiu e nos deu livre-arbítrio, mas quando Deus entende que não tem que existir mais, a queda de qualquer coisa é iminente. Nenhum reino, nenhum império durou muito nesse mundo. O único império que dura e vai ser contínuo por toda a eternidade é um império que nunca foi reivindicado, que é o império de Jesus Cristo. Esse império é humilde, nunca foi reivindicado, mas ele está aí vivo e nem precisa ser reivindicado. Porque naturalmente as pessoas vão buscar. Né? Naturalmente aqueles que vão ganhando a evolução, vão evoluindo, vão buscar. Então isso que a gente está falando aqui também tem um pouco a ver com essa questão do perigo da riqueza. Porque a riqueza é uma coisa material. E a coisa material tem que ser observada com muita cautela. Né? Então, quando Jesus falou que nenhum rico entrará no reino do céu, a não ser que um camelo passe pelo buraco de uma agulha, mais ou menos assim, né? Não posso dizer com todas as palavras, ipsis literis, mas Jesus nunca falou, olha, você rico não vai entrar no reino dos céus. Não vai entrar. Ele diz ali, de uma maneira metafórica, para alertar, porque Jesus não discriminava ninguém. O que ele fala é o seguinte, isso daí, pessoal, você tem que entender o contexto de Jesus. Jesus não veio aqui para condenar. Não, o pecador, ele quer condenar o pecado. Você ser ganancioso, avarento, você ser sovina, isso daí é o pecado, é isso que Jesus condena. Se você é uma pessoa rica, podre de rica que seja, e você não é avarento, você não é sovina, você não é egoísta, aonde que você não vai entrar no reino dos céus? Agora, se você não sabe trabalhar o seu ouro, a sua matéria, a sua riqueza, você é um grande condenado a descer de escorregador para o umbral. Né? Você é um candidato a ser condenado. Então, a riqueza, se ela fosse ruim, se ela fosse péssima, não estaria na mão do humilde e nem do soberbo. Ela estaria somente na mão do soberbo. E quantas pessoas a gente vê por aí que conseguem administrar a riqueza com soberania, com humildade, sem que aquilo suba a cabeça. Entendeu? A pessoa, ela é a mesma pessoa andando descalça, é a mesma pessoa que com um tênis de R$1.000 ela tá ali andando normal. Ela é a mesma pessoa, não muda. Né? Dizem até mesmo que se você quer conhecer a pessoa de verdade, dê poder e riqueza para ela. Eu acredito nisso também. Né? Então, não vou condenar aqui o homem. Nenhum homem tem que ser pobre, miserável. Nenhum homem precisa disso. Nenhum homem necessariamente tem que passar por isso. Né? Por quê? Porque existe a possibilidade de nós sermos aprovados na nossa evolução sem ter que experimentar a miséria. Mas existe a miséria hoje, então só existe a miséria porque não soube trabalhar um dia a riqueza. Mas você precisa passar por isso? Não precisa. Por quê? Porque você pode administrar bem hoje o seu dinheiro. Porque se você não administrar seu dinheiro de maneira correta, amanhã você vai ser um miserável. Então, isso tem que ser pensado com muita cautela. Né? Hoje eu me encontro na sociedade ali, questão média. Né? Não sou nem rico, abastado, nem sou um pobre miserável. Né? Mas, se eu também não souber trabalhar o pouco ou a questão média de dinheiro que eu tenho, né, em relação a esses que são muito ricos, eu também vou ter ali o meu sacrifício, a minha expiação por não saber controlar o dinheiro. Então, a missão de receber a riqueza é uma missão muito difícil, porque da riqueza você tem vidas em suas mãos. E se você não souber gerir essas famílias, essas pessoas, essa riqueza,
né, você vai com certeza comer o pão que o diabo amassou numa próxima encarnação. Né? Por isso que quando a gente às vezes olha essas pessoas que estão morando nas ruas, muitas delas antes de vir para cá escolhem, né, passar pela vida miserável, passar pela vida de dificuldade, para poder valorizar aquilo que um dia teve e não valorizou. Então a gente olha para essas pessoas com muita compaixão, irmãos guerreiros que a gente vê por aí, porque são verdadeiros guerreiros, não é fácil viver na rua, mas a gente consegue também enxergar o lado da razão, e a razão ali é que elas estão sofrendo aquilo porque fizeram errado no passado, e a gente fica feliz quando a pessoa consegue passar por aquilo sem murmurar, sem reclamar, né? Ela admite ali, ela se conforma com aquela situação dela. E ela sabe que se ela tentar, ela não vai conseguir. Muita gente sabe que não vai conseguir. Muitos aí acabam por um esforço próprio saindo da miséria. Né? Isso daí é a lição aprendida. Quando você sai da miséria e vai para a riqueza, é a lição aprendida. Então Deus te deu a oportunidade de novo de você sair da miséria e voltar a ser uma pessoa rica. Mas se fizer errado de novo, volta para a miséria. Então, existe a pessoa também que é rica e ela não soube aproveitar. Então, antes que ela perca a encarnação dela por completo e tem que voltar de novo, a providência divina já arranca aquilo dela e ela vai ser miserável. Ela pode fazer o que ela quiser. Pode falar que foi ela que foi incauta na hora de fazer a digerir seu negócio, que ela arriscou fundo. Não interessa. Se tiver dentro do caminho dela, ela mexeu um pauzinho que ia dar certo e dar muito errado, pode ter certeza que aquilo é uma providência para que ela aprenda de uma maneira um pouco mais negativa, mas que aprenda, né? Vamos continuar então aqui, pessoal, a gente já praticamente falou aqui 20 minutos sobre isso, né? E a gente tem que continuar. Mas eu espero que vocês tenham entendido que Jesus nunca condenou o rico, tá? Ele condenou aí a má gestão do rico. Beleza? Pode ter certeza disso, pessoal. Pode ter certeza. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade. A gente tinha falado isso na última oportunidade também, né? Vamos lá. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se assemelhar. Grave coisa fora o que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhe tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos são os que por suas palavras e atos cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Aqui é muito simples, né, pessoal? A gente lembra daquela missão, daquela parábola de Jesus sobre o óbolo da viúva, né? Então, a viúva vai lá com sua moedinha, a última dela, e faz um sacrifício, coloca lá para doar, né? E faz a sua oração com fervor. Do lado dela, aquele monte de sacerdote religioso, tudo rezando sem parar. O que é mais válido para Deus? Aquele monte de oração ou aquela pessoa que se sacrificou para obter algum benefício, alguma benesse de Deus? Obviamente que aquela que se sacrificou, porque a oração sem ato, a vida passar sem qualquer tipo de sacrifício próprio, ela é em vão. Você tem que ter algum sacrifício em prol das outras pessoas, né? É isso que o óbolo da viúva fala. Deus vai dar o valor devido para o sacrifício, não só para palavras, né, balbuciadas ao vento, sem qualquer tipo de emoção, sensação, de sentimento, né, com relação a Deus. E as pessoas podem ter um fervor ali para adorar a Deus, é válido, mas não vai ser mais válido que o sacrifício. Sacrifício pessoal, galera, é o seguinte, é pessoal, eu ia falar sacrifício pessoal, mas pode ser também. Por que o sacrifício pessoal? Porque na época de Moisés, ou até hoje, ainda existem sacrifícios de terceiros. Sacrifício físico, matando animal,
né? Uma coisa que tem gente que faz ritual até mesmo com um humano. Então esse sacrifício não. Esse é o sacrifício primitivo. Deus não gosta disso, não admira isso. O sacrifício pessoal é eu me doar, eu me anular pela outra pessoa. Não é anular a minha felicidade. Não é anular nesse sentido. É eu deixar de ter ali um benefício para beneficiar o outro. Um sacrifício. Né? Pode ser sacrifício de tempo, pode ser sacrifício de dinheiro, de força, de inteligência, qualquer coisa. Desde que você esteja se dispondo a ajudar uma pessoa em vez de se autoajudar. Igual a oração de São Francisco. Né? Bom, tá lá, né, na oração. Eu dei um branco agora aqui. Mas vamos continuar para a gente não ficar só no branco. Então aqui, 16. Chamo o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Mais uma vez aqui falando da questão espiritual no lugar da questão material. Então, amai o espírito, amai a alma, mas não o corpo. Justamente porque... Isso daqui, pessoal, são palavras de Sócrates. Então, ele já estava dando a lição de Jesus, né? Esse amante vulgar, homem vicioso, que ama mais o corpo do que a alma. Isso daqui é lição de Jesus. Amai o próximo como eu vos amei. Amai o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então, assim, eles estavam muito à frente. Muito, 300 anos à frente. Né? Estavam 300 anos à frente. E aqui já falam, o amor dá paz aos homens. E dá. Calma ao mar, com certeza. Jesus não controlava o mar quando precisou, não pediu para os anjos acalmarem o mar? O que é que dá poder a Jesus, teu poder a Jesus, para desenrolar isso, para poder ir lá e mandar? Ou mandar não, né? Sugerir. Jesus não manda. Jesus sugere. Mas é tão respeitado que é uma ordem. Então, o que faz isso acontecer? O amor. É o amor. Só que é um amor ali que é avassalador, um amor incondicional, um amor que a gente não sabe ainda o que é. A gente pode amar a nossa mãe, nosso filho. É uma fagulha perto do que ama. Todos nós, o Mestre Jesus, o nosso Pai, então nem se fala. Não tem nem como falar do amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é uma coisa assim que não existe. Não tem como você mensurar. É do tamanho dele. E qual é o tamanho de Jesus? Para nós é infinito. De Deus, com certeza, é infinito. Em relação a tudo. Então, difícil falar, né? Que não é o amor, que o amor não seria a nossa saída, ou seria a nossa saída para a felicidade. Né? O amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Pessoal, tá no livro dos Espíritos. Amor universal como lei da natureza. Tá? É a lei do amor. Universal, por quê? Porque não é preferencialmente a Terra. A Terra não é o centro do universo. Nós não somos vamos dizer assim, a menina dos olhos de Deus. Nossa, a menina dos olhos de Deus são todos, porque na casa do meu pai existem várias moradas. Se existem várias moradas, existem vários irmãos. Né? Então são infinitas moradas. E são infinitos irmãos, a quantidade de... Então, o amor de Deus é infinito. Porque nós somos infinitos. Né? Tendo dito Sócrates que o amor não é nem um Deus, nem um mortal, mas um grande demônio.
Isto é, um grande espírito. Porque espírito era chamado de demônio naquela época. Né? Porque demônio, para eles, naquela época, era o espírito desencarnado, que preside ao amor universal. E quem é o espírito que preside ao amor universal? Deus. Nesse caso aqui, a gente pode dizer que é Jesus. Porque Jesus tinha a incumbência de nos ensinar o amor universal. E quem gere o amor universal aqui é Jesus. Então, quem gere, no caso, preside. E quem preside o amor universal é o grande espírito. E o grande espírito é Jesus. Beleza? Vamos para 18 então. Essa proposição foi lhe imputada como crime. Isso aqui gerou para ele uma pena de morte, né, pessoal? Infelizmente ele acabou sendo envenenado. 17. A virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, e então pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Eu estou vendo que nós estamos repetindo o vídeo passado, mas não tem problema, é bom para a gente reforçar. Mas sobre isso daqui a gente pode dizer com muita tranquilidade que para você ganhar uma virtude não é de graça, você precisa se esforçar. E você só se esforça para adquirir virtude por meio de reencarnações, sucessivas e incansáveis reencarnações. Por quê? Porque somente aqui na Terra você passa por provas que vai te trazer ou uma ruína muito grande ou vai te trazer aí uma edificação muito grande. Então vai dar sua escolha. Você vai pelo lado do bem ou você vai pelo lado do mal. Pelo lado do bem, você começa a cultivar virtudes, e isso vai te trazer aí benefícios. Essas virtudes não são dadas, não são dons, não são assim presentes, né? Então, isso é nada mais nada menos do que aperfeiçoamento. Então, por exemplo, vocês acham que Beethoven aprendeu da noite para o dia a tocar piano? Não. Em várias encarnações, inclusive na erradicidade, ele aprendeu a fazer aquilo que ele fez. Deus não chegou e falou: Beethoven, achei fantástico você, presentinho para você tocar piano. Não. Né? Vocês acham que realmente, por exemplo, você pega um Leonardo da Vinci, aprendeu a desenhar assim? É um dom, mas do nada? Matrix, coloca lá o disquete e você aprende? Não. Isso daí é esforço prático, ele precisava se esforçar, ele teve a sua prática, né? Pode ser que no mundo espiritual ou em outras vidas, e ali saiu Leonardo da Vinci, o gênio da Renascença. E aí vai falar que o gênio da Renascença foi agraciado por Deus? Também foi, mas não assim, sem esforço. Então, isso que está querendo dizer aqui, que para você obter um dom, você precisa obtê-lo. E como você obtém o dom? Praticando, indo atrás, no caso aí praticando o amor, né? Se você quer a sua elevação espiritual, ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa ponderada, ter compaixão, amar as pessoas, ter paciência, indulgência, que é a tolerância. Tudo isso é uma prática, não tem como, ninguém nasce Chico Xavier. Você chega ao patamar de Chico Xavier quando você passa pelas vidas que Chico Xavier passou, pelas experiências que ele passou. Ninguém é Jesus, ninguém consegue ser Jesus, a não ser que um dia passe pelas mesmas experiências de Jesus. É impossível passar, porque eu posso chegar um dia ao nível de Jesus, mas por outras experiências, mas nunca vou ser Jesus. Ele é uma personalidade única, assim como Chico assim como o Papa João Paulo foi, ou né? Assim como Kardec foi, ou assim como Bezerra de Menezes, né? Assim como Irmã Dulce e assim por diante. Todos são personalidades únicas que alcançaram a graça por esforço próprio. Mas houve ajuda? Houve ajuda. Ou foi dado uma mão, não o corpo inteiro à pessoa.
se alavancar. Então, qual que era a ajuda? As provas. As provas vieram e ela soube se comportar. As pessoas aí que eu disse souberam se comportar e chegaram onde chegaram. Então é isso, pessoal. É isso que a gente precisa passar para vocês, que o dom não cai do céu. O dom é um prêmio pelo nosso esforço. E detalhe, não é um prêmio que vem de Deus. É um aperfeiçoamento. É uma pedra a ser devastada. É uma pedra bruta que vai aos poucos sendo lapidada até virar um diamante. Por isso que dar alguma coisa é uma coisa muito imediata. E esse imediatismo não existe. Não existe evolução em saltos na nossa caminhada. A evolução é passo por passo, degrau por degrau, assim como a gente aprendeu na história da escada de Jacó. Beleza? Vamos lá? 18, mais um pouquinho aqui, nós já passamos, vamos fazer mais uns 5 minutos. 18, é disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que os de outrem. Eu acho que praticamente aqui está falando de novo o que a gente falou no último vídeo, mas não tem problema. É aquele ditado de Jesus, né? Não é uma parábola, né? Mas uma frase célere, né? Vedes a trave, vedes o cisco, né? Que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Então, assim, é o famoso olhar para o umbigo de terceiro, né? E esquecer que você é um cidadão cheio de defeito. Então, é também aqui um dos preceitos de Sócrates. Ele diz, é disposição natural em todos nós a de percebermos muito menos dos nossos defeitos do que os de outrem. Então, corrige o defeito dos outros, mas não corrige o próprio defeito. Então, isso daí é um pecado, vamos dizer assim, que o próprio Mestre Jesus nos alertou. Cuida primeiro de você. Se você tem um defeito e esse defeito ainda não foi resolvido, esquece o defeito alheio. Cuida primeiro de você. Se você for olhar primeiro para o lado, você está esquecendo de você. Ou seja, você está sendo pior do que o outro. Então, vamos cuidar de nós. Esquece os outros. Chega de ficar olhando para os outros aí, né, do lado e se preocupando mais com a vida alheia do que a nossa. É muito feio isso. Como diz, né, aqui a gente fala que a língua é o chicote do corpo. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você dissemina. O que você dissemina volta para você de maneira muito dolorida. Às vezes até mesmo em câncer de garganta, para aqueles que usam a palavra somente para fazer o mal. Ok? Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência. Com lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os maus êxitos. Pessoal, isso daí é muito interessante, né? Porque hoje mesmo a gente tem aí várias pesquisas sobre a questão mental, psicológica, refletindo no corpo. E o mental nada mais é do que o próprio espírito. Então, tudo que a gente fala sobre psico, ou psique, ou psique, a gente está se relacionando ao espírito. Então, não podemos deixar nunca de abordar que o mental ele é espiritual também. Então, quando uma pessoa tem uma situação, uma doença, uma patologia que está sendo refletida no corpo, pode ter certeza que começou no espírito. Ela não chega no corpo se o espírito ainda não estiver sobrecarregado. Então, o nosso corpo ele é reflexo daquilo que está acontecendo no nosso perispírito. Né? A gente fala espírito, mas é o perispírito que vamos dizer assim, o principal afetado das nossas atitudes. Então, toda vez que a gente comete um erro, esse erro fica gravado no nosso perispírito. Então, um dia, isso acaba sendo transportado para o corpo. Entenderam? Então,
o câncer, por exemplo, uma doença que não se tem cura, não tem cura. O que você tem é um tratamento para fazer ele retroagir, né? Quando ele dissipa, joia, né? Mas o teu corpo ainda está sujeito, tá? Aí você vai falar assim, estou curado, remissão, joia, bacana. Mas existe a chance de aparecer de novo? Sim, existe. Por quê? Porque não tem cura. Isso no corpo você não vai achar a cura. A cura ela é espiritual. Por isso que as pessoas, às vezes, quando ela passa pelo problema do câncer, ela tem que trabalhar a alma dela. Porque se ela consegue identificar qual que era o problema da alma dela, né, o sentimento muito pesado, muito forte que ela fez com que fosse para o corpo, né, para o expurgo, ela começa a retroagir a doença, acelera a cura, né? Vamos dizer assim, acelera esse recuo da doença. Aí você, em tratamento, né, humano, que é a radioterapia, a quimioterapia, né, outros tratamentos também devem ter mais aí, né? Hoje está avançando muito. Mas por que as pessoas, umas são curadas e as outras não? Por que umas conseguem retroagir a doença, outras não? Porque é uma questão espiritual. Existe uma situação também de que não tem mais como voltar. A agressão do espírito foi tão grande que vai ter que desencarnar com câncer. Ela pode até achar, mas não pode ser que o corpo não aguente, não dê tempo para ela poder fazer retroagir a doença. Porque é que negócio, 30 anos, 40 anos fazendo besteira, não consegue resolver o negócio em um. Então, quando você identifica a doença no começo, você consegue fazer o tratamento espiritual. É por isso que você não pode desistir quando recebe a notícia. A notícia do corpo você resolve com... A doença do corpo você resolve com o médico. A doença da alma você resolve com você. E fazendo um tratamento espiritual, num centro espírita, num centro de umbanda, num candomblé, na igreja evangélica. Mas não vai adiantar você ir para esses templos se você não estiver disposto a mudar como pessoa. Porque boa parte dessas doenças são relacionadas ao nosso comportamento. É ódio, é rancor, é avareza, é egoísmo, que mais... a pessoa é rabugenta, tem um monte de coisa que faz com que a doença vá se acumulando, o perispírito vá recebendo essa carga de energia negativa. Chega uma hora que ela transborda, ela não aguenta, o perispírito não aguenta e começa a sair. No corpo, basicamente, é uma comparação meio simples, né, singela, mas é isso. Beleza, pessoal? Então acho que está na hora aqui da gente encerrar. Eu vou marcar, juro para vocês, que a gente vai avançar nessa matéria, tá? Então, tratemos da alma para não ter doenças, né? Tratemos da alma para não ter doenças. Eu vou continuar aqui, mas eu vou encerrar para que esse vídeo não fique muito maior, porque já passamos os 40 minutos aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima oportunidade estaremos juntos novamente. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.